um estagiário nos estúdios Cartoon Network, achei uma fita de um episódio recusado, o que muitos funcionários disseram ter descartado, uma vez que eles não eram mais necessários. A fita tinha adesivos que mostravam o título em uma caligrafia desleixada com o que eu acreditava ser escrita com um canetão permanente. Olhei à minha volta, todos estavam no intervalo do almoço, mas só no caso de alguém chegasse, fechei a porta e coloquei a placa de por favor bater, como muitos guias fazem quando há pessoas fazendo tour pelos estúdios. Então coloquei a fita para rodar na TV. Havia estática por alguns segundos, mas o episódio começou. Apenas um show. Você, você, você. Estranho. Eles mostraram o título 3 vezes? Achei que a fita devia estar com algum defeito ou erro e continuei assistindo. O episódio começou tipicamente, com Mordecai e Rigby jogando videogames. Outra coisa estranha aconteceu. Mordecai estava claramente falando algumas coisas, mas nenhum som saía de sua boca. O controle estava a mais de 2 metros longe de mim, então eu sabia que não tinha apertado o botão de mudo acidentalmente. Aquilo era confuso. Cortou para a próxima cena, onde Rigby estava cantando uma música, exatamente a música que no tempo era o toque do meu celular. Achei que era apenas uma coincidência esquisita e continuei. Ele começou a falar com a voz de Mordecai. Cara, essa música é o máximo. Assim que ele disse, comecei a pensar que esse episódio era muito similar ao This Is Jam, um episódio mais antigo de apenas um show. Mordecai continuava mudo. A tela ficou preta e a inicial apareceu de novo. Apenas um show. Você. Dessa vez, o título apareceu só uma vez e tudo aparentava estar normal, exceto que os créditos no primeiro quadro havia sido excluído. A cena continuou, de onde tinha acabado no primeiro, mas era bem diferente e estranho, como se Mordecai fosse feito num estilo de anime, e também vestindo a peruca de destaque em Benson Begun, quando ele se transformava em Susan, como o resto do elenco com lavagem cerebral. Rigby então disse, ainda com a voz de Mordecai, café, o que era totalmente fora de contexto e meio constrangedor. Mordecai aparece de novo com uma cabeça quadrada em estilo CG. Mas então um funcionário entrou na sala que eu estava. O que você está assistindo? Você não sabe ler? A placa diz, por favor, bater. O intervalo de almoço acabou e realmente precisamos de você. O intervalo acabou? Eu estava surpreso que aquilo já havia acabado, considerando que eu parecia apenas 10 minutos ou mais ou menos tinham se passado. Eu pensei que tínhamos queimado essa fita, ele falou. Eles falaram que tinham se livrado dela. Eu falei, mas acabei encontrando. Certo, eu tenho que assistir isso, ele disse, sentando na cadeira ao meu lado, e começou a assistir. A tela ficou verde assim que ele sentou na cadeira, que eu achei que era também uma estranha coincidência. Então começou a tocar a música que ele tinha no celular na época, uma coincidência realmente estranha. A imagem começou a se constituir em Rigby, enterrando alguma coisa. Ele parecia estar em um cemitério, então um caixão apareceu. Eu estava com medo que significasse que Mordecai estivesse morto. Quando Rigby abriu o caixão, a tela ficou verde normalmente. A mesma cena começa a ficar aparecendo em loop várias vezes seguidas por mais ou menos uns 6 minutos e meio. O que eu achei ser, pois eu não tinha noção de tempo naquele momento. Até que a tela fosse apenas um borrão de Mordecai olhando fixamente para a câmera com os olhos arregalados, parecendo aborrecido. Ele estava atrás do cemitério, mas Rigby não estava à vista. A tela ficou toda vermelha dessa vez, parecendo salpicada de um efeito especial muito ruim. Eu assumi que esse efeito era para dar um olhar sangrento e assustador. Então apareceu, apenas um show. Dawn. Parecia normal, considerando que era um episódio atual, tirando o fato que estava faltando 2 de 4 frames do crédito, como o anterior. Para minha surpresa, a cena em looping continuou a aparecer por mais alguns minutos. Então começou a tocar uma música estranha com uma voz mais estranha ainda. Meu garoto, meu garoto, meu garoto dos céus. Eu não posso lhe falar sobre o reconhecer. Eu apenas te peço, apenas você. Não ele. Você vê. Tom. É uma história realmente engraçada. Eu engasguei. O nome do funcionário do meu lado era Tom. Isso significava
queria ele? A fita então terminou. Fiquei olhando para a tela preta por alguns segundos. Então fui olhar para Tom, mas ele tinha sumido. Apertei o botão de replay, mas a fita ejetava toda vez que eu apertava play. Então apertei o botão de ejetar. E assim que saiu, o rolo da fita começou a sair dela, desprendendo do rolo e enrolando-se. Eu nunca mais conseguiria ver a fita novamente. Desse dia em diante, Tom estava desaparecido. A polícia pensou que eu estava mentindo enquanto eu contei dos eventos que aconteceram, pois não havia provas. Eles falaram que trabalhariam nisso. Passaram 2 meses de que tudo aconteceu, mas eu não recebi nenhuma notícia de que eles estão tentando encontrá-lo. Eu também ganhei um aviso por ver as fitas feitas pelo próprio Stuart Cinder, que disse que eu nunca mais deveria ficar procurando essas coisas. Talvez ele estivesse certo. Ou talvez não.